Juízo de admissibilidade, gente, da apelação. Tá? Bom, na apelação, por força do efeito devolutivo e translativo, é vedada a reforma para pior, reformatio impejus. O tribunal não pode agravar a situação de quem recorreu, se a parte contrária não tiver recorrido. E aí, eu vou novamente bater nessa tecla. Reformatio impejus é a proibição do tribunal de piorar a situação de quem recorreu quando a outra parte quedou-se inerte, não recorreu. Então, exemplo, nessa situação dos alimentos, imagine que você tenha recorrido para o tribunal dizendo, olha, tribunal, o juiz me condenou ao pagamento de R$2.000 de pensão alimentícia. Já pensou, bicho? Eu só tenho condições de pagar 500. Tu recorres. A parte contrária não recorre. Aí o tribunal decide que tu tens que pagar R$5.000 de pensão alimentícia. Epa! Seu tribunal, o senhor não ouviu as aulas do professor Franklin? Reformatio impejus. O senhor não pode piorar a minha situação, né? Se só eu recorri. Agora preste atenção. Se você recorreu pedindo a diminuição da pensão, que era 2.000 para 500, e ela recorreu pedindo o aumento da pensão de 2.000 para 5.000, aí eu me calo. O que eu estou dizendo é que o tribunal está impedindo de piorar a situação de quem recorre se a outra parte não recorrer. Se a outra parte recorrer, aí evidentemente que não há essa proibição, né? O tribunal não pode agravar a situação de quem recorreu, favorecendo a situação de quem não recorreu. Tá? Então, se você tiver recorrido pedindo um aumento para 5.000 e ele pediu o aumento para baixar para 500, o tribunal pode tranquilamente aumentar para 5.000. Mas se só ele recorreu, o tribunal não pode piorar a situação dele. Ele será obrigado a pagar o valor. A não ser que ele recorra, através de recurso especial para o STJ, para o extraordinário, para o Supremo, até que transite em julgado. Enquanto isso, se ele não conseguir um efeito suspensivo no recurso dele, ele tem que pagar o valor. Não tem jeito. Tá? Ok, e aí, pelo efeito devolutivo, não ficam transferidas ao tribunal questões de fatos não propostas em primeiro grau, salvo caso de força maior. Espera aí, professor, nós já sabemos então que o tribunal só aprecia aquilo que eu coloquei na petição inicial, mas o que seria essa força maior? São alterações que nós temos no objeto da lide que no momento do recurso não existiam. Por exemplo, eu tenho um aluvião, a fazenda tinha tantos hectares, houve uma enchente que anexou a minha fazenda uma ilha que não tinha, aumentou a quantidade de hectares da minha fazenda. Então, isso não estava no momento que eu ajuizei o recurso. Isso aí é uma situação de caso fortuito ou força maior? É. Eu tenho uma obra de arte que é objeto de um litígio, uma ação de sequestro, arresto. O marido e a mulher estão brigando lá pelo quadro do Rembrandt, do Picasso. A mulher está brigando pelo Picasso. Geralmente as mulheres brigam mesmo. Bom, e aí a situação chega a uma apelação lá no tribunal. E aí há uma desvalorização do quadro, porque se descobre que o quadro é falso. O quadro é falso. E aí, meu amigo, claro, vai ter uma desvalorização, vai haver um decréscimo na questão de força maior. Tá? Bom,
Regra geral, a apelação é dotada de efeito suspensivo. A não suspensividade ou mera devolutividade é exceção no processo. Então, se ela tem efeito suspensivo, essa é a regra. Quando ela não tiver efeito suspensivo, é exceção. Você ia perguntar? Quem ia perguntar? Diga. Nesse caso, ele fala da dotação do quadro. Se ele valoriza, tem que ter a complementação do preparo. Né? Agora, se a gente valorizou, pode devolver? Teoricamente, não. Teoricamente, não há a devolução do preparo. Não. Há o acréscimo do preparo. Mas é uma questão interessante essa. Daí, tu poderias até escrever sobre isso. Teria que verificar, então, faz sentido. Se houve uma desvalorização, ele teria que devolver parte do preparo, né? Mas ele pode depois... Houve uma situação, num processo que eu figurei, e que nós pagamos, foi bom tu falares isso, que eu me lembrei dessa situação, nós pagamos um valor a mais de uma taxa. Na verdade, nós não pagamos o valor a mais, nós pagamos 2 vezes, mas não por negligência minha. O banco estava credenciado a receber o valor daquela taxa, eu paguei, peguei o comprovante, estava comigo. Depois descredenciaram o banco e o banco não chegou a mandar o comprovante da taxa. E era a Justiça Federal. Como a juíza, de forma até, vamos dizer assim, imprudente, em vez de considerar que o depósito eu tinha feito, porque eu juntei o documento, ela mandou pagar de novo, que era outro banco, e eu paguei de novo, paguei 2 vezes. Bom, como eu tinha o pagamento das primeiras custas, eu estou pedindo agora administrativamente a restituição do valor inicial. E parece que vai ser deferido. Então, seria por esse raciocínio, tu poderias pedir administrativamente, no final do recurso, do julgamento, o valor que tu pagaste a mais, a restituição. Tranquilo. Tá? Alright. Então, a regra geral, ele tem efeito suspensivo. Então, a exceção vai ser quando ele não tem o efeito suspensivo. E quais são as exceções? As hipóteses de exceção de suspensividade, somente no efeito devolutivo, estão no artigo 520. Agora, finalmente, nós vamos ver. Professor Franklin, diga lá, quais são as hipóteses em que o recurso de apelação não tem efeito suspensivo? Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Primeiro, no processo cautelar. Olha aí, nosso querido processo cautelar. Aqui eu estou dando para vocês o curso de tudo que vocês queriam saber sobre recurso. Para eles eu estou dando tudo que vocês queriam saber sobre o processo cautelar e nunca tiveram oportunidade de perguntar. Então, no processo cautelar, a apelação não tem efeito suspensivo. Porque se ela tivesse raciocínio, a mulher e o marido estão brigando por causa do Picasso. Hein? Briga constante. Pô, bem. E aí, ai do Picasso se não agradar a mulher. Tô bem. Aquela briga danada aí, vamos supor que tem o efeito suspensivo. A mulher com raiva vai lá e danifica o Picasso. Tu já pensou, bicho? Prejuízo pro cara. Picasso é dele, foi ele que comprou, entendeu? Fica com o Picasso danificado, porque ela tá com raiva, né? E vai lá e danifica o Picasso. Então, por isso, nos processos cautelares, apenas como um exemplo, o sequestro não tem efeito suspensivo, tá? A apelação não tem efeito suspensivo. A bem fica sequestrado, a apelação está rolando lá no tribunal, mas o bem está aqui, sequestrado, até que se decida, tá? Condenação de alimentos, caso dela. Então concedeu a pensão alimentícia para os filhos delas contra o marido fica pagando a pensão até que a apelação seja decidida, tá? É só uma brincadeira, ela não tem nem filho, né? Só uma brincadeira. Tem, mas ela tem, ela tá interessada. Está interessada em aumentar o valor da pensão. Agora ela confessou. Bom,
sentença que rejeitar os embargos do devedor. Você está num processo de execução, a pessoa entra com embargo do devedor e você sabe que o embargo, embora dentro de um processo de execução, a natureza jurídica dele é um processo de conhecimento, tá? E a sentença que rejeita os embargos do devedor, que você apelar dessa sentença, ela não tem efeito, não tem efeito suspensivo, porque não suspende a execução provisória da decisão. Outra, lembre-se de fazer isso com hipotálamo carregado de levotiroxina e tireodotironina, tá? Sentença de instituição de arbitragem nas hipóteses de descumprimento da cláusula compromissória. Sentença de instituição de arbitragem. Você celebra um contrato, estipula nesse contrato que a lide sobre o contrato vai ser resolvida num juízo arbitral, e o juízo arbitral dá uma sentença dizendo que você tem direito. Essa sentença de instituição de arbitragem não tem efeito suspensivo, não suspende. O juiz arbitral decidiu execução provisória da decisão do juiz arbitral. E é uma mão na roda, muita gente não usa porque realmente não conhece. Bom, você pode, para evitar resolver o problema no judiciário, estipular em contrato que aquele contrato seja resolvido no juízo arbitral. Ok? Vamos lá. Nos casos do artigo 520, pode o apelante requerer o efeito suspensivo na forma do 558, parágrafo único, aos moldes do que se faz no caso do agravo de instrumento, tá? E o relator, se verificar realmente a presença do fumus bonius, do periculo in mora, pode se convencer da necessidade, tá? Então eu posso pedir isso na apelação, posso pedir no agravo de instrumento, e ainda assim eu tenho mandado de segurança para dar efeito suspensivo no caso de um recurso que não tenha. Mas só se realmente existir a fumaça do bom direito, o perigo da demora. Parte expressiva da doutrina entende que a regra do 558, parágrafo único, se aplica também aos demais casos de apelação sem efeito suspensivo. Hipótese fora do artigo 520, tá? Bom, o fato é que o relator, verificando que é melhor dar o efeito suspensivo para evitar prejuízo de grave monta para a parte, poderá concedê-lo. Lembrando que da decisão do relator que dá efeito suspensivo, também eu posso agravar, tá? Para tirar o efeito suspensivo. Então, tu vê que tu entras pedindo, concede pelo relator e mesmo assim tu podes agravar a decisão do relator. Ok? Como se requer o efeito suspensivo? Como é que eu faço isso, professor? Primeira corrente diz o seguinte: diretamente perante o tribunal através de uma medida cautelar. Isso ocorre nas hipóteses de recurso especial, recurso extraordinário. Eu falo aqui medida cautelar, mas poderia falar mandado de segurança, tá? Tu pode conseguir através de mandado de segurança, o efeito suspensivo. Não tem esse efeito, porque o recurso extraordinário e o especial não tem o efeito suspensivo. Já falei isso 1 milhão de vezes. Se vocês errarem numa prova de OAB no concurso, aí eu vou lá e dou um coque em vocês, porque não é possível. Já falei não sei quantas vezes. O recurso extraordinário especial não tem efeito suspensivo, tá? São previstas no regimento interno, artigo 800, interposto o recurso, a cautelar será diretamente requerida perante o TJE. Então eu posso requerer uma cautelar para dar o efeito suspensivo, ou posso também me utilizar, e às vezes é comum, o mandado de segurança. Antigamente,
Em 1900 e Aracide Almeida ainda, quando ela tinha os seus 15 anos, que eu dava aula desde essa época, o agravo de instrumento e apelação não tinha esse negócio de efeito suspensivo. Então os advogados entravam com mandado de segurança mesmo para dar o efeito suspensivo. Agora ficou tudo mais fácil, porque a lei prevê que o próprio relator pode, tanto na apelação quanto no agravo de instrumento, dar o efeito suspensivo. Segunda corrente, requerido ao próprio juiz da causa. Você pode pedir para o próprio juiz da causa dar o efeito suspensivo. E a terceira corrente, através de mandado de segurança. Está aí ele, ó. Então você pode pedir no recurso, para o relator, para o juiz, e pode se utilizar do mandado de segurança, tá? O que justifica o pedido de efeito suspensivo? O receio de dano irreparável que pode surgir depois. Por exemplo, caso do Picasso. Estás brigando com a mulher por causa do Picasso. E aí, sequestro. Ela fica com o Picasso. Mas ela pode destruir o Picasso. Pode danificar o Picasso. Pode malinar com o Picasso. E aí você tem que dar uma... Peraí, o seu juiz, pelo amor de Deus, dano irreparável, como é que eu vou ficar sem o meu Picasso? Então você tem que dar um efeito suspensivo na cautelar, porque, meu amigo, depois que ela danificar o Picasso, já era. Não tem jeito. Então, dano irreparável de difícil reparação. Com a execução provisória da sentença, né? Quando a apelação for recebida só no efeito devolutivo, cabe ao vencedor promover a execução provisória. Lógico que se eu tiver uma apelação só no efeito devolutivo e eu não tiver o efeito suspensivo, eu posso promover a execução provisória? Posso, tranquilamente, posso promover a execução provisória da sentença. E aí nós terminamos essa aula de apelação. Pergunta aos senhores, até aqui alguma dúvida, alguma pergunta?